Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, nesse horário nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo, né, que trata eh, Leonel e os Judeus, primeira parte, dos serviços consolador. Hoje vamos iniciar o capítulo, o parágrafo 47. Estamos iniciando o parágrafo 47. Mas antes de iniciarmos, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado e de crescimento. E que o Senhor nos abençoe sempre. Agora, hoje eu quero lembrar a todos vocês que, quando vocês quiserem o link ou aquele cartazinho do estudo, vocês vão ter que entrar no grupo do Evangelho no Cefa, tá? Porque eu não vou estar podendo mandar para vocês o link nem o cartazinho. Então, qualquer coisa, todos vocês que estão aqui, se eu não me engano, acho que não tem nenhuma exceção, estão lá no grupo Evangelho no Cepa. Então, vai lá no grupo do Evangelho, lá vocês vão pegar as informações, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa leitura. A Cris falou, perguntou se está frio. Eu estou dizendo, tá assim, tá 13 graus. 13 graus aqui em Petrópolis, né? Tá brinquedo não, minha amiga. Então, vamos lá iniciar. Diz assim, doutor Bezerra, capítulo, parágrafo 47. Não esqueçamos. Eu vou ler um pedacinho do parágrafo anterior, quando o doutor Bezerra diz assim: a invigilância, o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana darão ensejos a tal possibilidade, apresentando-se esse caso. Então, como consequência lógica da sua incúria, no cumprimento dos deveres, e não como inevitáveis resgates ou expiação de vidas pretéritas. Então, não podemos dizer que a inteireza moral é uma defesa para qualquer tipo de agressão, né? Agora, essa inteireza moral é difícil de ser atingida, né? Então, se nós quisermos nos livrar dos processos obsessivos, nós precisamos buscar trabalhar para conquistar a inteireza moral, porque ela é, né, a grande defesa para qualquer tipo de ataque que venhamos a sofrer. Então, diz assim o doutor Bezerra, do parágrafo 47. Não esqueçamos daquelas, daqueles processos obsessivos, né, daquelas imperseguições que tem origem do pensamento de atração da própria vida, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo, ou um rival, de um desafeto ou de um ser querido. Do caso aí, ele está falando da invigilância, né? Ou um ser querido, os quais, jungido às suas ondas de atração, de tal sorte, se adaptam a elas, que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, porque tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as próprias irradiações, né? Então, nós temos, ele fala aqui, nesse parágrafo anterior, daquelas obsessões que são realizadas por espíritos que são mandados por outros para obsidiar alguém, né? E que esses perseguidores agem em torno das suas presas, obedecendo a ordens de terceiros, sem que eles nem tenham nada contra essas pessoas, né? Então, eles serão como se fossem os assalariados terrenos que, por uma paga, cometem qualquer espécie de vileza contra o estranho de que nenhuma Rose, teria. Oi. Rose, boa noite. Eu não sei se foi nesse estudo, que se não foi, aí se for outro, você trouxe que até quando a pessoa está dormindo, é,
pode se comunicar com alguém, com outro espírito, para fazer a obsessão? O que você está dizendo? O encarnado, no desdobramento do sono, É. pode, no plano espiritual, buscar seres para atormentar o outro encarnado. É isso que você está querendo dizer, não é? Isso mesmo, você falou numa aula dessa. Nós falamos na aula passada. Pode, tranquilamente. Tranquilo, você tem um adversário, você quer derrubar. Você está no desdobramento do sono, você vai buscar seus afins. Como aqui o pessoal faz, para derrubar o outro. É o que ele Eu falou. nunca tinha, é porque no dia que eu ouvi, eu fiquei assim, pensativa, porque eu nunca tinha ouvido falar, não. Nós somos espíritos, o Cris. Quando a gente É. está no desdobramento do sono, a gente vai buscar aqueles que são afins conosco. Você está Uhum. livre do corpo físico. Você está no plano espiritual desdobrado. Você tem lá uma multidão de testemunhas. Você vai buscar seus amigos, porque você quer derrubar um adversário. Isso, entendeu? Você quer derrubar um adversário. Por exemplo, quando você está encarnada, não tem muita gente que paga alguém para matar o outro? Foi o que ele falou aqui, né? É, Da mesma maneira, você tá encarnado, você dorme no seu pensamento. Olha do que você vibra, olha do que você pensa. Você odeia aquele. Então você vai buscar os recursos. Quando você está em desdobramento, você é um espírito como outro qualquer, que odeia alguém. Então você vai buscar seus parceiros para atormentar alguém. Isso é aquela. isso é forte, né? É Oi? forte isso. Isso é forte, né? Essa informação é forte. Mas isso é coisa dos homens. Os homens fazem isso. Olha, a Denise e a Ana Constantino estão rindo. Meninas, eu não sabia disso. Homem, não podemos esquecer, Ingênua, você é muito não ingênua. podemos esquecer, Cris, que nós temos amigos. Nós temos amigos do lado de cá e do lado de lá. Nós temos parceiros do lado de cá, do lado de lá. Nós temos cúmplices do lado de cá e do lado de lá. É, Nós somos espíritos. Espíritos. Só porque a gente está encarnado, não vai fazer diferença na nossa moral, não. Nós somos é. espíritos, né? Então é para a gente Hum. abrir o olho. Aí ele diz aqui, né? Não esqueçamos daquelas que têm origem no pensamento de Rose, você me dá licença. aprender. A gente conhece também, o Cris, durante a vigília, muitos de nós que procuram, em outras religiões, procuram aqueles desencarnados, né, para fazer mal ao outro também, não tem? E tem religiosos aqui que, de seitas, que fazem, né? Fazem É. o mal contra o outro, pede ajuda para fazer o mal contra o outro também. A gente sabe disso, né? É só uma observação. Não, mas assim, eu sei, dá para absorver bem a informação, mas eu acho que eu ainda não tinha chegado com a minha mente a essa coisa, entende? Você, Né? Cris, isso que a Denise falou. Não tem gente encarnada que vai nessas casas espiritualistas pedir um espírito É, para atacar o outro companheiro dele que está encarnado? Não sim, pedir uma sim, mulher. Vai solicitar o é, espírito, por exemplo, uma mulher que é o marido da outra. Muitas vezes vai numa casa espírita pedir ao espírito para atormentar a adversária é, dela e até matá-la, para ela poder ficar com o é, companheiro da outra. A única diferença é que ela está no estado de vigília. Se ela é capaz de fazer isso no estado de vigília, por que ela não vai fazer quando ela estiver desdobrada? Da mesma maneira. é, Porque ela é está verdade, né? É lá verdade. É que realmente a minha mente que não tinha pensado assim, talvez agora eu vigília. vou pensar O mais. espírito, às vezes, tem gente que vai na casa espírita pedir para matar o patrão, matar o cúmplice, matar o sócio, para É verdade. deixar o outro aleijado. Ela está pedindo É, para
A única diferença é que ela está no estado de vigília. Quando ela está sobrada, talvez seja até pior, né? Então, ele diz aqui, Obrigada. não esqueçamos daquelas que têm origem do pensamento de atração da própria vítima, né? Aí ele diz aqui, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo, ou um rival, de um desafeto ou de um ser querido. Aquele tipo de obsessão, né? Os quais, jungindo as suas ondas de atração, ó, estão ligadinhos, de tal sorte, se adaptam a elas que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, pois que tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as próprias irradiações. Geralmente curáveis através da prece, da meditação e de uma doutrinação elevada e amorosa, tais obsessões que melhor qualificaremos de atuação, assédio, uma vez combatidas, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsidiado. Então, ele disse aqui, quando você faz uma doutrinação bem feita, você tem uma doutrinação bem feita, um tratamento espiritual bem feito, no caso desse aqui ele chama de assédio, né? Um assédio de um espírito sobre outro, assédio do desencarnado sobre o encarnado. Aí ele diz aqui, uma vez esse assédio combatido, uma vez essa obsessão combatida, ela traz a particularidade, de, muitas vezes, beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsidiado. Este atrairá fatalmente novas atuações das sombras. Quer dizer, nesse caso da obsessão, uma doutrinação bem feita, o, o obsidiado tende a ser mais beneficiado. Por quê? Porque desculpe, falei errado. Esse trabalho, né, essa doutrinação sendo muito bem feita, ela poderá beneficiar muito mais o obsessor. Por quê? Para que o obsidiado seja realmente beneficiado, vai depender dele. Vai depender dele. Ele diz aqui, ó, o obsidiado, fatalmente, terá fatalmente novas atuações das sombras. É aquele famoso, né? Ficou bom, meu filho? Fiquei. Então se cuida, tá? Se cuida. É igual atendimento fraterno na casa espírita. Naquelas reuniões de terça-feira do atendimento fraterno, você colocava o cidadão lá para o tratamento espiritual da terça-feira. Aí ele ficava lá 3, 4, 5 semanas fazendo tratamento espiritual. Quando ele tinha alta, que era recomendado a ele? Meu irmão, agora, venha à casa espírita, assista a reuniões públicas, receba o passe. Se tiver interessado, procure um curso na casa. Tome cuidado. Ele ó, voltava uma, duas reuniões públicas. A terceira ele não vinha mais. Dali a 4, 5, 6 meses, quem estava pedindo atendimento fraterno na casa? O próprio. O próprio. Então, ele está dizendo aqui: o obsidiado, atrairá fatalmente novas atuações das sombras, dado que se não dedique decididamente à prática do bem, para a renovação dos próprios valores morais. Vamos pegar aqui que eu pedi aí para vocês, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 8 a 14. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 8 a 14. Lá no versículo 8. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua maca e anda. O doente, o que talvez tivesse obsidiado. E imediatamente o homem ficou curado, tomou a maca e andava. Se tinha algum espírito ali obsediando dele, quando Jesus chegava, a autoridade moral, não é verdade? O espírito procurava o caminho de casa.
Ora, aquele dia era um dia de sábado. Por isso, os judeus disseram ao que acabava de ser curado: é sábado, não te é permitido carregar tua maca. Falaram para o doente que ficou curado. Mas ele replicou: aquele que me restituiu a saúde, que foi Jesus, me disse: toma tua maca e anda. E ele pegou a maca e foi embora. Eles o interrogaram: quem é esse homem que te disse: toma tua maca e anda? Mas aquele que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se achava nesse lugar. Mais tarde, Jesus tornou a encontrá-lo no templo, o homem que foi curado, no templo, e lhe disse: estás bem de saúde. Olha Jesus falando para o homem que foi curado: estás bem de saúde. Não peques mais, para evitar que te aconteça coisa ainda pior. Então, Jesus, algumas horas depois, encontrou esse homem. Jesus viu que ele estava curado e feliz, né, falando com todo mundo. Jesus falou assim: estás bem de saúde. É, tô vendo. Mas aí Jesus fez uma advertência. Jesus disse: não peques mais, quer dizer, não volte a ter aquelas atitudes que você tinha antes, para evitar que te aconteça ainda coisa pior. Está lá em João capítulo 5, versículo de 8 a 14. Alerta de Jesus. Por isso que ele diz, doutor Bezerra diz aqui, ó, este obsidiado atrairá fatalmente novas atuações das sobras, se ele não observar o que Jesus falou. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Né? Caso ele não se dedique decididamente à prática do bem para a renovação dos próprios valores. Então, você, às vezes, está com problemas, está sofrendo um processo obsessivo. Por quê? Porque, normalmente, como nós já estudamos aqui, o processo obsessivo se instala por causa da nossa invigilância. Aí Jesus foi lá, ajudou, afastou o espírito obsessor, deu uma orientação para ele e foi embora. O homem ficou curado. Mas Jesus avisou a ele: se você voltar a ter aquele comportamento que você tinha antes, você vai voltar a ficar doente. E a tua situação pode até piorar, né? Bem alerta de Jesus. Aí ele diz aqui: enquanto aquele pertencente à classe mínima do invisível, que é o obsessor, grandemente sofredor, quase sempre e ignorante de princípios redentores, ferido por injustiças e menosprezado da sociedade terrena em que viveu, será encaminhado a um reajustamento conveniente. Comumente, esse reajustamento será efetivado através da reencarnação. O melhor remédio, desde que demonstre desejo sincero de emenda, sendo ele mais infeliz e ignorante, conforme acima asseveramos, do que mesmo o mal. Então, normalmente, a doutrinação beneficia mais o obsessor, porque normalmente ele é um espírito ignorante, né? Um espírito que não teve oportunidades. Normalmente ele vai ser retirado para o tratamento e vai ser encaminhado à reencarnação. Agora, o obsidiado, para que a sua melhora se faça efetiva, vai ter que mudar a sua conduta, o seu comportamento. E aí, o que, lá na questão do Livro dos Espíritos, né? Se eu não me engano, é 909 aqui, ó. Deixa eu ver rapidinho aqui. 809. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O Livro dos Espíritos está na parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, infrequentemente. Olha aí, Jesus disse, ó, se cuida aí, meu filho. Então ele poderia sim, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, com pouco dentre vós fazem esforços. Isso que muitos desses
voltam a sofrer obsessão. Porque, como disse um amigo espiritual outro dia aí, a maioria é preguiçoso. Lembra? A maioria é preguiçoso. Quer fazer esforços. O que falta, na verdade, é a vontade. E por causa da preguiça, vão sofrer novos ataques. Por isso que ele diz aqui: há quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é muito comum, vou até botar aí, ó, Livro dos Espíritos, 909. É muito comum você ver pessoas que sofreram processos obsessivos procurando tratamento inúmeras vezes. Aí você diz: ei, mas fulano, você não estava se tratando lá na casa espírita? Ah, estava. Você não melhorou? Melhorei. Ah, mas aí eu fiquei doente de novo. Aí quando você vai observar a vida da pessoa, voltou às mesmas práticas, as mesmas condutas. Próximo parágrafo. A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade, deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger, com dedicações incansáveis, paciência infatigável, desprendimento e desinteresse, visando não somente a méritos para si próprios, mas, acima de tudo, ao cumprimento de sagrados deveres, diante do Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio do mais forte ao mais fraco. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Do esclarecimento ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo como a si mesmo, né? Essa aqui não falha. Então, todos nós deveremos sempre buscar auxiliar os desarmonizados das leis fraternas. É a nossa tarefa. Capítulo 6. Urgia retirar do seio da família infeliz, quer dizer, era necessário de Leonel os inimigos invisíveis que a atormentavam. Repugna sempre, porém, as individualidades já esclarecidas, admitindo os serviços de beneficência ao próximo, quaisquer atos de violência contra o mesmo. Então, ninguém deve agir com violência contra aquele que está atormentando o outro, nada disso. Certamente que Roberto e Peri, coadjuvados pela assistência do alto, lembra do Peri? O Peri era mais militar, né? Então, às vezes, quando precisava de uma madura maior, e o Peri, porque o Roberto era muito amoroso, e às vezes precisava de chegar ali mais junto, né? Então, certamente que Roberto e Peri, coadjuvados pela assistência do alto, que segue todo aquele que se devota às causas justas, olha aí o que ele está dizendo aqui. Todo aquele, todo aquele que segue, né? Todo aquele que se devota às causas justas recebem sempre a assistência do alto. Não importa a causa que você está abraçando. Se a causa que você estiver abraçando for uma causa justa, tá? Se for uma causa justa, você vai ter o amparo do alto. Qualquer que seja a causa. Sendo justa, você vai ter o amparo do alto. Então, ele teriam possibilidade de remover dali os infelizes perturbadores, sem preocupações de ordem mais suave. Todavia, eles não fizeram. A fim de encontrarem facilidade para o intento, previamente trataram de afastar Leonel e sua filha para local seguro. Quer dizer, eles poderiam muito bem ir direto ao obsessor e tirar ele dali. Tipo, né? Vai embora. Você está perturbando, está fazendo mal a ela, leva ele para outro lugar. Mas eles resolveram fazer o seguinte: retirar os dois mais doentes, que é o Leonel e a filha, porque ambos se suicidaram. Estavam totalmente desequilibrados, né? Lembra da história, né? Estavam ambos totalmente desequilibrados. A filha chamava Alcina. Então, eles resolveram, né, afastar Leonel e sua filha Alcina, ambos suicidas, muito desequilibrados, para um local seguro.
no qual se abrigassem de novas investidas das trevas. Estavam sofrendo grave processo obsessivo. Conquanto esse local houvesse de ser concorde, quer dizer, de acordo com seus estados, com seus estados de inferioridade vibratória. Então, eles foram afastados, mas não para qualquer lugar, para um lugar que estivesse em acordo com a inferioridade vibratória deles. Entendeu? Então, esse lugar tinha que estar em acordo com seus estados de inferioridade vibratória. Verdadeiros dementes, os dois, enfermos graves, que eram ambos carecedores de delicados cuidados do mundo espiritual. Então, eles foram levados para um local de tratamento de espíritos assim. Quem quiser saber como é que é, pega o livro Memória Suicida. O suicídio, como ninguém mais ignora, constitui, para o espírito que ali se aventurou, em tão adversa hora, um estado complexo de semi-loucura, situação crítica e lamentável de descontrole mental, forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação espírita. Entretanto, existem neles certos traços gerais que convém examinados ainda uma vez. É aquela questão que a gente sempre fala, né? Não é tudo uma coisa só. Não é tudo uma coisa só. Cada indivíduo é um indivíduo, somos individualidades. Então, eu já até falou sobre isso. Não é porque todo mundo tem uma certa doença que essa doença vai agir no corpo de cada um da mesma forma. Então, diz aqui: os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravantes para o algoz, principalmente quando esse espírito obsessor é muito perverso, né? Porque normalmente quando ele é muito perverso, ele passa dos limites. E ele esquece um detalhezinho, que é o quê? A participação dele no processo também. Porque se você for olhar a história, por que que o outro te maltratou? Por que que o outro fez isso com você? Porque não tem vítima, né? A gente sabe que não tem vítima. Aí ele diz aqui: existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem um ato terrível através do sono de cada noite. Aí, tá vendo, Cris? Através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser também um espírito encarnado. Percebeu? Olha isso aqui. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem um ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser um espírito encarnado. Então, o sujeito está encarnado, desdobrado pelo sono, ele vai buscar o seu desafeto que está encarnado. O desafeto está ali, muitas vezes, numa situação difícil, e ele fica ali, ó, ou o tormenta, até antes dele desdobrar, quando ele está no sono, nem deixa ele desdobrar, fica ali. Então, se ele desdobra, pega ele na espiritualidade, ó, encarnado para encarnado. Mas Percebeu? aí, ô Rose, O quê? é, mas existe um irmão espiritual que também está compactuando dessa ação, né? Estimulando. Muitas É vezes, um para o às vezes não precisa de outro. estímulo. Às vezes não precisa de estímulo. O cara pode estar encarnado e ser um espírito perverso. Quantas pessoas encarnadas tem que são perversas? Mais perversa que muito espírito desencarnado. Tem muita gente encarnada.
que você está com dificuldade de entender que nós encarnados nem podemos ser maus, terrivelmente cruéis, terríveis obsessores. Então, Cris, existem pessoas encarnadas que são piores em matéria de caráter e maldade que muito obsessor desencarnado. Tem obsessor desencarnado que diz assim: Deus me livre de ficar perto desse cara. Esse cara é tão cruel, que eu perto dele sou um padre. Entendeu? Então, o sujeito, quando do desdobramento do sono, ele está livre do corpo. Ele tem um ódio por alguém. Ele sabe onde o cara está. Ele sabe onde o cara mora. Ele vai lá à noite. Você lembra, você do livro dos espíritos, aquele homem, aquela mulher que estava doente, e ela, durante o sono, recebe a visita de um espírito que era um vizinho um amigo dela. E ele chega, fabrica a caixa de rapé, que ela, Ah, é quando visse o verdade. espírito, dissesse assim: ah, fulano de tal, só que ele está encarnado. Ele vai visitar a amiga. Ali é muito. Entendeu? Visitando a amiga. Ele foi visitá-la durante o sono. Ele está encarnado, ele também. Ele desdobra e ele quer que ela lembre que foi ele que a visitou. Então ele molda, ele forma uma caixa de rapé. Quando ela o vê materializado no corpo, ela diz: Fulano, como é que você identificou? A caixa de rapé. Passado alguns dias, ele, em estado de vigília, vai visitar a amiga. E ela disse para ele: Você já esteve aqui antes. Ele disse: Não, teve sim. Você veio com a caixa de rapé. Então, se você pode visitar um amigo durante o desdobramento do sono, um amigo que está encarnado, por que você não pode visitar o inimigo? É verdade, é verdade. Então, o que a gente tem que lembrar é que o nosso corpo não nos dá diploma de bondade. Não. Se você era no plano espiritual, o espírito cruel, mal, 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 e você encarna, você traz isso no seu caráter. Não é porque você encarnou que você ficou bonzinho, não. Principalmente se você não tiver recebido uma boa educação, uma orientação religiosa. E detalhe, tem muitos que recebem e fazem coisas que até Deus duvida, né? Não tem família aí que às vezes tem um filho que recebeu a melhor educação, estudou nos melhores colégios, recebeu orientação religiosa e depois faz coisa que até Deus duvida, mata a família toda, faz coisas. É, Rose, difícil, hein, Rose? Bem sinistro isso, hein? Esse espírito Mas foi. tá certo, é verdade. Será que, de repente, esse espírito que era bom, um dia acorda e diz: Vou matar minha família? Será que o espírito bom tem essas crises? Hoje acordei, é terça-feira, não gosto da terça-feira. Vou matar todo mundo. Espírito bom, porque quem conquista a virtude não perde. Então É, ninguém acorda. Alguém que é bom, evangelizado, bom caráter, moralizado, não acorda dizendo: Hoje eu vou acabar com todo mundo. Vou matar meu pai, minha mãe, meus irmãos, e depois vai na pracinha passear. Quer dizer, fazer isso. Não, a criatura tinha aquilo lá com ela. Por algum motivo, aqueles que estavam ali eram seus adversários. Então, a reencarnação não produziu nela o esquecimento suficiente. é. Encontrou os adversários. Ela quer eliminá-los, quer acabar com eles. Outro dia tinha um que matou a família toda. Perguntaram para ele por que ele. Eu não gostava de nenhum deles. Ah, mas tinha um irmãozinho de 5 anos. Eu não gostava. Não gostava de nenhum deles. Eu acabei com eles para ficar sozinho. Não quero.
Simples. Assim. O delegado ficou assim. Não entendia. Não entendia. Por que que você fez isso? Que eu não gostava dele. Como teve uma adolescente que matou a coleguinha. Ela tinha 14 anos. Matou a coleguinha de 14. Por que que você fez isso, minha filha? Eu gostava dela. Não gostei dela. O É delegado. igual aquele filme, né? Aquele filme adolescente, adolescência ou adolescente, uma coisa assim, sinistro também, né? O filme. O delegado ficou surpreso. Nunca viu tanta frieza uma criança. Porque 14 anos para a gente é criança, né? Eu disse, eu nunca vi tanta frieza numa criança. Será que aquele espírito, naquele dia, se transformou nesse espírito frio? Claro que não. Claro que não. Então, o que ele diz aqui? Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem um ato terrível através do sono de cada noite por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser também um espírito encarnado e a qual não se puderam furtar. Tal paciente que receber do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico, cumpre-a exatamente dentro do prazo determinado por este, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Então, a força magnética do outro é tanta que ele, às vezes, com a consciência culpada, porque aí a culpa e o remorso congela, tá, gente? Culpa e remorso são as duas piores coisas que tem. Muitos desses espíritos aqui, que sofreram uma grave pressão obsessora e que foram levados ao suicídio pela força mental do outro, ficaram impotentes de reação por causa, muitas vezes, da culpa e do remorso que carregam. Entendeu? A culpa e o remorso paralisa. Então você não tem força moral para combater a força das trevas. Você não tem. Porque se é um espírito elevado, um espírito moralizado, não precisa nem ser um espírito moralizado, o outro não consegue, ó, chegar. Por que que ele chegou? Porque o outro não tem a força. Lembra que nós falamos da inteireza moral? Não tem inteireza moral suficiente para enfrentar o outro. E como nós vimos aqui, falando da inteireza moral é uma coisa trabalhosa para se conquistar. Mas, como disse na questão 909 do Livro dos Espíritos, poucos estão dispostos a trabalhar em busca da inteireza moral. Por causa do quê? Da preguiça. De Tasso, para a gente encerrar, um ótimo exemplo. Ele fez o que fez, né? Ninguém precisa aqui narrar. Ninguém precisa aqui narrar as besteiras que ele fez. Ninguém precisa. Ele sofreu assédio? Claro, claro. Mas o que que ele. Lembra do espinho na carne? Mas o que que ele fez? Sentou debaixo da parreira de uva e ficou chorando? Não. Ele disse: Eu vou à luta. Ele levantou e, mesmo sabendo de tudo que ele tinha feito de ruim, como doutor da lei, e que conhecia a religião de trás para frente, de frente para trás, um dos maiores estudiosos da lei judaica, não é? Conhecia tudo da lei judaica e fez a besteira que fez. O que que ele percebeu? Não vou ficar sentado debaixo da parreira chorando, não. Eu vou trabalhar pela evangelização, pelo Evangelho de Jesus. E foi a luta. Foi jogado no poço, foi jogado na lama, foi jogado no esgoto, apanhou, foi renegado pela família, sofreu o que o diabo amassou. Mas ele trabalhou o quê? Em busca de quê? Da inteireza moral. Ele trabalhou. É um exemplo espetacular. Fez.
tudo que não podia, né? Fez tudo que não podia. Ainda mais se ele não tivesse o conhecimento religioso que ele tinha, tinha o tal dos atenuantes, lembra? Mas tinha muito conhecimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Teve uma educação espetacular. Professores que eram filósofos gregos. Conhecia a religião, estava numa posição, né? Dentro da religião que podia fazer muita coisa boa, mas o orgulho, a vaidade, né? Aí o que que ele fez? Nossa, fez muita besteira e cometeu muitos atos indignos, que não foi pouca coisa, não, gente. Não foi pouca coisa. Foi muita coisa ruim que ele fez. Muito, 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 muito. Caluniou, mandou bater, mandou matar, tudo isso. Quando ele cai do cavalo, literalmente, quando Jesus vai falar com ele, Paulo, por que você me persegue? Nossa, a verdade veio à tona. Ele olhou, o que que eu estou fazendo? Ele olhou para trás e já sabia, né? Já sabia. Mas ele tomou aquela. Ele acionou o quê? A potência à vontade. Foi o cara que está 909. Poucos querem fazer esforço para melhorar. Ele não. Ele disse: não, eu já sei o que eu preciso fazer. Não vai ser fácil, não, porque não foi fácil. Ele foi abandonado por todo mundo. Só alguns companheiros ficaram com ele. E alguns companheiros que começaram a caminhada com ele também largaram ele. Tanto que no final ele falou, né? Só o Lucas está comigo. Só o Lucas. Mas ele foi lá, até o final. Aí ele conquistou o quê? A inteireza moral dele. E ninguém mais tentava ele. Nenhum espírito mais tentava ele. Entendeu? E ele tinha muita culpa e remorso. Mas ele não deixou que a culpa e o remorso o paralisassem. Ele se impôs. Aquela famosa frase, né? Devo sim, pago quando puder. E foi a luta. Foi a luta. Por isso que ele era o vaso escolhido. Porque Jesus sabia que, mesmo naquela situação triste e crítica, ele, convencido do que era o certo a fazer, ele iria até o fim e não desistiria. Então, mas outros não. Outros espíritos mais frágeis, a culpa e o remorso tomando conta da consciência deles, eles paralisam. E é tudo isso que esses obsessores querem. Por isso que os amigos espirituais nos falam: cuidado com essa história de culpa. Não alimenta a culpa. Entendeu? Joana de Ângeles, então, em várias obras dela, ela fala sobre isso. Não alimente culpa. Porque culpa é uma desgraça. A culpa só serve para uma coisa, para chamar a tua atenção. Caramba, fiz besteira. Meu Deus, que culpa minha. Parou aqui. Ela só serve para isso, para tocar o sino. Caramba, nossa, que culpa, eu estou devendo, nossa, eu estou carregando muita culpa. Para, o que que eu vou fazer para resolver a culpa? Ela só serve para isso, para ser o despertador. Despertou, esquece, acabou. Vou à luta, vou trabalhar. Não há limite, não. Que a culpa é a maior desgraça que existe para o espírito. Qualquer dúvida, pega o livro de Joana e procura sobre a culpa. Vai ver. E muitos espíritos se aproveitam disso. Aí fica assim: é verdade. Você fez isso mesmo. É verdade. Não entra nessa. É um caminho muito dolorido. Então, gente, nós vamos parar aqui. Olha só. Eu li. Deixa eu ver até onde eu li. Ah, até aqui, ó. Este mesmo, quando se passaram já muitos meses depois de experiência, quando ele disse assim: é, existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem um ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual, desafeto que poderá ser também um espírito encarnado, e a qual não se puderam furtar.
Ao paciente que recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o trânsito sonambúlico, cumpre exatamente, dentro do prazo determinado, por este mesmo, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Então, às vezes, o obsessor diz assim, ó, daqui a 3 meses você vai começar assim, assim também. Então, ele diz aqui, ó, cumpre exatamente esse obsidiado dentro do prazo determinado por este, pelo magnetizador, mesmo quando já se passaram já muitos meses depois da experiência. Entendeu? Então, às vezes, o processo do suicídio não começa logo que ele chega, não. Ele vai dando tempo para o sujeito fazer o que ele quer que faça. Então, nós vamos começar aqui, ó. Muitos existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. É aqui que a gente vai começar no dia 18. 18/8/25 é o parágrafo 52. Outros existem, é aqui que a gente vai continuar semana que vem. Gente, perceberam? Vocês estão percebendo como esses temas estão sendo assim pontuais, pontuais, interligando com o estudo do outro? Por que será? Observa o mundo que a gente está vivendo hoje. Observa o mundo que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje, gente? Essa loucura total que está por aí, não é isso que a gente está vivendo? É o que a gente está vivendo hoje, né? Coisas envolvendo crianças, adolescentes, a internet está cheio, escândalo em cima de escândalo, né? Crianças sendo usadas, adultização de crianças na internet. É novo termo agora, adultização. Está havendo uma campanha agora, né, contra a adultização de crianças. Você pegar meninas de 10, 11 anos, levá-las a práticas, né? Então, adultização de crianças. Está acontecendo aonde? Na internet. Porque o pai e a mãe muitas vezes entregam o celular para a criança e acabou, não vigia para ver em que sites o filho ou a filha está entrando. E deixa o celular cuidar de sua filha, do seu filho. E as crianças estão procurando sites perigosíssimos da internet. Então agora está aí a Polícia Federal correndo atrás, porque houve uma denúncia de um influencer sobre essa questão da adultização de crianças, e as autoridades estão tomando conta disso aí da internet. Olha aí, né? Crianças expostas à pedofilia, à prostituição, uso de drogas pela internet. Dentro de casa. A criança está dentro de casa, no seu quarto, com o seu celular. Olha que coisa tem. Quando não é seduzida, orientada até tirar a própria vida, né? Até tirar a própria vida, que nós sabemos disso. Então, gente, vamos prestar atenção. Vamos prestar muito atenção. Então, nós vamos aqui, encerrando, né, o nosso estudo. Beto, o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui conversando. Leva para lá sobre esses temas tão importantes, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ajude para que a gente saiba resistir às tentações, mas também lembrar daqueles que mais necessitam. A nossa palestrante da noite já está presente na casa. Deixa eu encerrar aqui.